Me diz aí, você tá querendo assustar aquele seu sobrinho ou aquele seu irmão mais novo? Pois pega a cadeira e se senta, porque eu vou dar dicas de filme para assustar crianças. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Aro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sejam bem-vindos à minha casa, sejam bem-vindos ao meu canal, né? E hoje com dica para você aí no final de semana assistir a um filmezinho bacana. É uma dica meio vintage, mas é legal. Vou dar uma dica de 3 filmes que você deve convidar o seu sobrinho mais novo ou o seu irmão para assistir, com a intenção de deixá-los apavorados e fazer com que eles não durmam tranquilamente à noite. Mas por que eu estou fazendo essa analogia com criança, né? Por que eu estou falando em chamar os bebezinhos, as crianças para assistir? Porque é o seguinte, quando a gente é criança, a gente adora fazer o que é proibido. Aliás, depois de adulto também, a gente gosta de fazer o que é proibido. Mas quando a gente é criança, a gente tem essa mania de querer ver coisas que não devem ser vistas por crianças, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu já fui criança um dia, eu adorava ver filmes de terror contra as vontades da minha mãe. Minha mãe não gostava que eu assistisse Aliás, hoje é aniversário da minha mãe. Beijo, mãe. Feliz aniversário. Minha mãe não gostava que eu assistisse a filme de terror, mas eu sempre dava um jeito de vê-los. E era aquela coisa, né? Eu assistia aos filmes e depois eu ficava semanas tentando dormir de luz acesa. Que era outro problema também, que minha mãe não gostava que a gente dormisse de luz acesa, mas eu ficava ali dando o truque da Marivalda para dormir de luz acesa, porque eu ficava assustado, óbvio, né? E criança adora isso, criança adora histórias de terror, mesmo que depois ela não consiga dormir direito. Então, se você quiser que os seus sobrinhos fiquem assustados, apavorados e não consigam dormir direito, coloque-os para assistir a esses 3 filmes que eu vou indicar agora. Olha só, são filmes que na minha época de criança eu assisti e que me deixaram apavorados. Hoje eu assisti novamente e eu achei os filmes assim bem blé, né? Bem, ai meu Deus do céu, por que eu tinha medo disso? Porque são filmes que envelheceram mal, mas eles são divertidos pra gente que é adulto, né? E pode ser divertido você assistir com seu sobrinho pequenininho também. E aliás, são filmes que fizeram muito sucesso na década de 80 e 90, passaram assim exaustivamente na televisão. E a primeira dica é A Hora do Espanto. Para quem gosta de vampiro, uma boa pedida, né? Porque esse filme é muito interessante para você que é fã de vampiro. E vampiro de verdade, tá, gente? Não é aquele vampiro que brilha no sol, não. A Hora do Espanto vai contar a história de Charlie, que é um fã de histórias de terror. Esse menino, né, é fã de histórias de terror. E um dia ele vê os novos vizinhos chegando, mudando para casa em frente à casa dele. E o que é mais estranho é que dessa mudança eles tiram também um caixão. Quando tira o caixão, o Charlie já fica meio com a pulga atrás da orelha, né? Fala, olha, boa coisa aí não tem. Depois ele conhece os seus vizinhos, que é um cara bonitão e que tá sempre acompanhado de belíssimas mulheres. Ao investigar mais a vida desse vizinho, Charlie descobre que ele é um vampiro. E o engraçado, gente, é que depois esse menino, ele era fã, né, de um programa de televisão que falava de terror. Ele chama o apresentador desse programa, que é teoricamente um cara que caça entidades sobrenaturais, para ajudá-lo a derrotar o seu vizinho vampiro. Só que daí ele descobre que o ídolo dele, que era o apresentador de um programa lá de televisão, na verdade é um grande charlatão, que o cara não entende nada e é um tremendo de um medroso. Aí o Charlie tem que se juntar com seus amigos, né, a namorada e o seu melhor amigo, e partir para a luta contra esse vizinho vampiresco que está ali e que quer acabar com a vizinhança. Aliás, o vampiro resolve atacar os amigos do Charlie e a namorada dele para atingir o menino. Esse filme, que fez muito sucesso na década de 80, teve as suas continuações, mas as continuações são horrorosas e dispensáveis. Não faz o menor sentido você assistir A Hora do Espanto 2 e por aí vai, 3 e tal. Já teve um remake também mais modernoso, que também foi horroroso e não tem o mesmo charme que o filme original. Segunda dica é Poltergeist. Um filme que tem o dedo do Spielberg, né? Porque o seu Spielberg é o responsável por esse filme. Esse filme realmente fez um monte de criança ficar sem dormir na década de 80 e 90. A gente assistia a televisão e como tem cena de televisão ali no meio, depois a gente ficava com medo. Porque na década de 80 era comum a televisão ficar fora do ar, ficar aquele chiado.
E isso lembrava muito o que acontecia no filme, então remetia às coisas do filme. Mas sobre o que fala Poltergeist? Lançado em 1982, Poltergeist conta a história de uma pacata família que se muda para um condomínio novo ali nos Estados Unidos e leva a sua vidinha de boa até que a caçula da família, Karen, começa a conversar com a televisão fora do ar. Exatamente, enquanto a televisão está fora do ar, a Karen fica conversando com alguma entidade que estaria ali dentro da televisão. A família não leva muito a sério as falas da menina, acha que é tudo uma piada, até que um dia algo muito estranho acontece. A árvore do jardim da casa da família cria vida, fica meio parecida ali com o Salgueiro Lutador do Harry Potter e acaba tentando pegar, sequestrar o irmão da Karen. Enquanto luta para salvar o menino, os pais da garota acabam esquecendo a guria e ela é raptada para dentro da televisão por uma entidade do mal. Quem ficou muito famosa nesse filme foi a Tangina, que era a médium convidada para resolver o problema. O lance é o seguinte, acontece que aquele condomínio onde os pais, onde a família da Karen ia morar, teria sido construído em cima de um cemitério. E essas entidades, que estavam ali sendo perturbadas pelo condomínio resolveram se vingar do que estava acontecendo e eles acabam sequestrando a menina. O filme era meio que um precursor do Atividade Paranormal, mais ou menos. Então, e a Tangina, que era muito engraçada, ela que fazia os trabalhos ali de exorcismo e de resgate da menina que tinha sido sequestrada pelas entidades do mal. Esse filme também teve sequências muito ruins, diga-se de passagem, e também teve um remake que não tem nada a ver, que daí é um garoto que faz o papel da Caroline, enfim. Eles trocam a menina por um menino, enfim, uma papagaiada que não deu muito certo. Os efeitos especiais, gente, do Poltergeist, na época, me deixavam impressionados, quando as coisas ficavam flutuando e tal. Hoje, como eu disse pra vocês assistindo, a gente dá risada, porque a coisa é muito tosca, muito mal feita, provando que são filmes que realmente envelheceram muito mal. Mas vale a pena pela experiência, é muito divertido. Talvez assuste o seu irmãozinho caçula ou seu sobrinho ali novinho. E para fechar esse ciclo de dicas, o terceiro filme é baseado numa obra do mestre do terror, o Stephen King, e foi uma adaptação de um conto dele, aliás, um conto bem bizarro. Essa história é muito bizarra também. Eu estou falando de Colheita Maldita. A história se passa numa cidade agrária do interior dos Estados Unidos e é uma cidade baseada no cultivo e na colheita de milho. Só que eles estão sofrendo ali por uma entre-safra onde a colheita não é muito boa, até que aparece um menino pregador. E aí, já é assustador por si só, porque criança já é uma coisa assustadora. Imagina uma criança religiosa que fica pregando. Crianças pregadoras, crianças pastores, me deixam assustadíssimos, porque mistura fanatismo com essa coisa meio psicopata. Aí aparece esse menino pregador, esse pequeno pastor chamado Isaac, e aí ele conversa com uma entidade ali que pode ajudar a cidade. E de fato a colheita da cidade começa a melhorar. Só que, para que as coisas fiquem realmente boas, ele acaba convencendo todas as crianças da cidade que eles precisam sacrificar os adultos, Então eles matam todos os adultos e formam tipo uma comunidade somente de crianças, que serve a uma entidade chamada Aquele que anda atrás das fileiras e coisa e tal. Um dia um casal desavisado, que é o Bert e a Vicky, acabam entrando ali na cidade sem querer e precisam enfrentar essas crianças malucas e fanáticas religiosas. O filme, gente, é muito bizarro porque mistura religiosidade, fanatismo religioso, culto a entidades do mal e tal. E claro, o cenário assustador de uma plantação de milho. O Stephen King, ele tem meio que obsessão com milharal, Não é muito raro você encontrar nas obras dele alguma plantação. Tem um filme dele com o filho, inclusive, na Netflix, que se passa todo dentro de um milharal. No livro A Dança da Morte, que eu vou fazer resenha logo, existem cenas de milharal também. Então ele tem essa obsessão com o milharal. E vamos combinar que o milharal é uma coisa meio assustadora, Imagina você tá ali no meio do milho, você pode se perder, você perde a direção. E aí ele mistura essas coisas, um cenário muito assustador
com uma ideia assustadora que é de uma criança que adora uma entidade maligna e que se passa por um pastor, um falso pastor. Aliás, falso pastor é o que a gente mais vê por aí, né? Então, por si só, isso já é algo assustador. O Colheita Maldita também teve trocentas mil sequências, mas eu recomendo que vocês assistam apenas a primeira versão, o primeiro filme, que é o único que interessa mesmo e que é o único que de fato é baseado na obra do King. O resto tudo é só caça-níquel mesmo, essa mania de querer ganhar dinheiro em cima de uma coisa que deu certo. Eu estava lendo que parece que vai ter um remake. E eu tenho medo desses remakes, porque a tendência é piorar, né? Porque o remake de Cemitério Maldito não foi lá grande coisa. E o remake dos outros dois filmes que eu falei, cagaram, né? Então vamos ver se esse, de fato, vai melhorar um pouquinho. Então é isso. Essas foram as minhas dicas para o seu final de semana. Assista e me diga o que você achou. Se você for adulto, eu acho que você vai achar meio tosco todos os efeitos desses filmes. Mas, como eu falei, coloque essa criança que está aí perto de você para assistir e veja se ela vai ficar animada ou assustada. Me conte a experiência depois. Gostou do vídeo? Dá joinha e compartilha com seus amigos. Não gostou? Dá dislike, compartilha com seus inimigos. Se inscreva aqui no canal, volte mais vezes e a gente se encontra a qualquer momento. Tchau, fui!